Vou começar a gravar, então, aqui o nosso primeiro encontro e aproveitando, dizer para vocês, meus nobres amigos, que eu quero realmente registrar meus sinceros agradecimentos pela confiança que vocês sempre depositam em mim. Alguns aqui são novos, eu não tive a oportunidade ainda de conhecer pessoalmente, estão aqui para acompanhar pela primeira vez um conteúdo a ser ministrado por mim. Então, agradeço que confiaram na indicação e chegaram até mim. Espero que vocês também aproveitem, como todos os demais também, aqui eu estendo esses votos, aproveitem o nosso curso. Lembrando que ter vocês aqui é exatamente um privilégio, porque, afinal de contas, o nosso estudo, a partir de hoje, ele visa tratar de um instituto, de uma ação que, muitas vezes, para ser bem honesto, na grande maioria das vezes, é negligenciada pela advocacia trabalhista, que é a ação rescisória. E, a bem da verdade, vocês têm me acompanhado falar sobre isso, postar sobre isso, né, e tenho artigos publicados sobre isso, enfim. É o último, né, talvez o último, nós vamos falar um pouco hoje sobre a querela nulitatis insanabis, mas talvez a ação rescisória seja, de fato, o último mecanismo que nós temos para salvar um desfecho que anteriormente foi negativo, foi ruim para o nosso cliente. E aqui, independentemente, tá, da parte do polo para quem você esteja a atuar, seja para o reclamante, seja para a reclamada. Aqui é indiferente isso. Eu tenho o hábito de dizer, em razão dos diversos acórdãos que já li, das sentenças, né, e da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, e eu afirmo isso sem medo de errar, certamente mais de 90% dos processos que vocês têm em suas mãos são passíveis de ação rescisória. Certamente, sem medo de errar. E vocês vão ver isso no decorrer do curso. Vocês vão notar, eita, essa situação aqui cabe ali naquele processo do João, naquele processo da Maria, naquele processo do Pedro, né? Ou da empresa X ou da empresa Y. Agora, nós temos que estar aqui com o coração realmente aberto, a mente aberta, para entender essas particularidades, inverter e quebrar alguns paradigmas. Porque, infelizmente, nós naturalizamos, às vezes, muitas situações que são incorretas no dia a dia e acabamos deixando para lá, passando ali o pano, passando a borracha, esquece, apaga, a vida que segue. E, às vezes, você está deixando para trás um excelente direito do teu cliente que, no fundo, vai repercutir, sem dúvida nenhuma, na tua esfera patrimonial. Afinal de contas, né, nós vivemos e sobrevivemos de honorários. Então, tentem extrair, né, busquem extrair o máximo possível das informações que eu vou deixar aqui registrado, porque, sem dúvida alguma, no dia a dia de vocês, vocês vão fazer o devido enquadramento nos casos de vocês, casos que vocês já têm sentenças, já têm acórdãos, inclusive acórdãos do Tribunal Superior do Trabalho, até do próprio Supremo Tribunal Federal, e vocês vão perceber, né, a possibilidade de ação rescisória em vários deles. Eu vou começar com um exemplo, né? Esse aqui é só um papo inicial, não estou nem entrando no conteúdo ainda. Eu vou dar só um exemplo. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo tem um processo, pelo menos, em que nós temos sentença citra petita. Aí você vai falar, Fagner, com certeza eu tenho, porque a sentença citra petita é aquela que deu menos do que eu pedi, não é verdade? Bom, aí depende da perspectiva, da ótica pela qual você aplica essa circunstância do deu menos do que eu pedi. Porque, veja bem, é muito errado quando a gente fala o seguinte, olha, se eu pedir 10 horas extras e o juiz me deu uma, isso é uma sentença citra petita. Não, isso não é uma sentença citra petita. Isso é uma sentença de procedência parcial, ok? Não vamos confundir. Sentença citra petita é quando eu peço horas extras e adicional de insalubridade. E o juiz aprecia somente o adicional de horas extras e não aprecia o adicional de insalubridade. Isso é uma sentença citra petita. Poderia sanar esse vício através e aqui eu já vou antecipar que é um vício rescisório, eu poderia aqui tratar desse vício através dos embargos de declaração? Sem dúvida alguma, eu poderia e devo fazê-lo. Mas se eu não o fizer, isso não inibe ou cria ou gera qualquer tipo de óbice ou impedimento para que eu possa manejar a ação rescisória.
Então, já estou antecipando para vocês uma premissa básica da ação rescisória. E guardem isso, tá? Que às vezes a gente não tem essa informação e acha que é necessário fazer o esgotamento de todas as vias recursais para que eu possa ajuizar a ação rescisória. Não há essa necessidade. Basta eu constatar ali que a sentença tem alguma hipótese que enseja o cabimento da ação rescisória, que eu já posso, de plano, fazer uso da ação rescisória, ainda que não tenha interposto qualquer recurso dela. Percebe, Lana? Por isso que eu digo, eu tenho certeza absoluta que tem muitas situações que vocês têm aí no dia a dia que são passíveis de ação rescisória e a gente às vezes nem percebe. Ah, deixa para lá. Ah, já foi, já transitou em julgado, não cabe mais recurso. Ei, volta lá no processo. Volta lá porque provavelmente, eu estou falando provavelmente e não possivelmente, é mais forte. Provavelmente cabe ação rescisória ali por algum motivo. Aí a gente tem que estudar o caso, né? Isso que a gente vai focar aqui durante o nosso curso, para entender se cabe ou não. Porque vale também antecipar. Boa noite, doutora Jaqueline. Aqui, meus amigos, não vamos entender a ação rescisória como um sucedâneo de recurso. Não. A ação rescisória não é um sucedâneo, não é um substitutivo de recurso. Tá? Recurso você tem as vias próprias lá para fazer, né, a impugnação, ok? Então, assim, eu estou só antecipando algumas coisas exatamente para dizer para vocês e deixar claro como é um tema que me anima, é um tema que me estimula, é um tema que me motiva, né? Eu sou, né, assim, um estudioso da ação rescisória, leio artigos, acórdãos, livros, né? Então, assim, e no que eu puder, eu vou estar sempre colocando para vocês lá no grupo no WhatsApp. Quem ainda não entrou no grupo no WhatsApp, eu mandei por e-mail para vocês o link, tá? Quem ainda não acessou o e-mail ou não recebeu por algum motivo, não tem problema, me manda um WhatsApp, todos têm o meu telefone, né? Se não tiverem, eu vou colocar aqui no chat. Quem não tem, é só me adicionar lá. 21, deixa eu colocar aqui no chat para vocês, que depois vocês vão copiar e colar, fica mais fácil. 964832250, tá? 964832250. É só pedir que eu faço o adicionar lá no grupo. Boa noite, Renata, tudo bem? Então, queridos, o que acontece? Esse é só um introito, né? Para dizer para vocês o seguinte: sejam bem-vindos ao curso de ação rescisória trabalhista, teses mais exitosas. Vou cumprir aquele cronograma proposto para vocês, né, no curso, dividir o curso então em oito aulas, 1h30 em cada um desses encontros. Não esqueçam que, além dessas 8 aulas, eu também prometi e vou entregar uma mentoria em grupo, onde nós vamos ter uma orientação, né, para a confecção de peças e o procedimento que vocês terão que observar, caso entendam que há. E aí, nesse momento, qual é o meu objetivo aqui? É fazer essa mentoria para quem está fazendo o curso ao vivo, né? Para quem vai assistir depois on demand, não, né? Mas para quem está fazendo o curso ao vivo, nós vamos terminar as aulas, aí eu vou dar mais ou menos uns 15 dias. Depois desses 15 dias, eu vou lá no grupo, no WhatsApp, falar, gente, e aí? Já estudaram algum processo que é pertinente para vocês viabilizar o uso da ação rescisória? E aí eu vou marcar, então, essa mentoria em grupo para a gente poder discutir os casos que nós, né, vamos ali analisar que sejam passíveis de ação rescisória. Então, aí nós vamos ter 3 encontros, tá? De 1h cada encontro, para completar aí, então, né, essa proposta inicial. Além disso, eu vou também entregar para vocês um e-book de ação rescisória trabalhista objetivo. Eu já estou terminando o e-book, hoje eu peguei à tarde, estou fazendo a revisão dele. Acredito que até amanhã à noite eu já incluo ele para vocês no grupo e também no Simpla. Já coloquei no Simpla o e-book de súmulas e orientações jurisprudenciais do TST, separados por tema. Então, é fácil para você, com hiperlink, inclusive. Você clica, já vai te direcionar para a OJ, para a súmula, para facilitar a tua vida. Tá? Então, já baixa lá no Simpla a legislação pertinente, que eu também mandei no grupo. Coloquei também a instrução normativa número 3, que fala do valor da causa na ação rescisória e o respectivo depósito. Nós vamos falar sobre isso lá na frente, numa 6ª aula, quando eu falar do depósito na ação rescisória.
E também o e-book, né, das súmulas. Tá? É importante vocês terem isso em mãos, porque a gente vai citar várias vezes. E aí amanhã eu quero, então, incluir o e-book de ação rescisória, trabalhista objetivo, e incluir mais os informativos do TST que abordaram aí a ação rescisória, né, nos últimos 2 anos. Tem muita coisa legal que a gente pode aproveitar, e vocês vão ver, tem muita coisa para a gente utilizar no nosso dia a dia, nos nossos casos, tá? Quem não fez a inscrição ainda lá no grupo no WhatsApp, faça, né? Acesse lá o link, ou se não, me manda a mensagem que eu incluo. E muito bem, meus amigos, por falar em bibliografia, eu trouxe para vocês aqui 3 obras, né, para indicar. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Quem puder adquirir essas obras vai ser de muito bom tom e muito bom grado, tá? Porque são obras realmente assim que eu recomendo muito, eu gosto bastante. Vocês conseguem enxergar aí? Conseguem enxergar? Todos conseguem? Tranquilo? Tá. Então, olha só, Luiz Guilherme Marinoni e o Daniel Midiero, tá? Ação rescisória, do juízo rescindente ao juízo rescisório, um livro maravilhoso, espetacular, tá? Específico do processo do trabalho, ação rescisória no processo do trabalho, do professor Manuel Antônio Teixeira Filho, um livro também muito bom. É um livro bem, esses dois primeiros aqui são livros densos, né? Densos assim de conteúdo, é para que você realmente se especialize cada vez mais, porque ambos aqui são processualistas, então eles entram naquelas minúcias, tá? E o outro é o da Tereza Arruda Alvim e da Maria Lúcia Lins, ação rescisória e querelas nulitatis, tá? Os 2 primeiros da RT e o do meio ali da LTR. Temos ainda o tratado, né, de ação rescisória do Ponte Miranda, que é um clássico, você só encontra em sebos, né? Ou também eu comprei o meu pelo Mercado Livre. Quem quiser também é uma boa aquisição, Guilherme Galvão, aqueles clássicos, né, que a gente gosta, né, Luísa? Então vale a pena aí dar uma lida no nosso querido e saudoso mestre Ponte Miranda, tá? Então essas são as obras aí que eu indico para vocês. Muito bem, além disso, tem vários artigos e eu vou inserindo no grupo. Agora, leiam, gente, leiam. Fagrão, não tenho tempo, dá teu jeito, não dorme. Lê, tem que ler, né? Porque é só assim mesmo que nós vamos, né, adquirindo cada vez mais conhecimento e melhorando a prestação da tutela jurisdicional em prol dos nossos clientes. Bom, queridos, visto isso, falado isso, então já quero começar logo com as temáticas de hoje. Deixa eu compartilhar, então, aqui com vocês mais uma vez o slide e para abordar o que eu quero abordar hoje. Hoje, dentro da programação que eu tinha proposto para vocês, eu quero falar sobre uma parte um pouco introdutória aí da ação rescisória, falar um pouquinho de conceito, a natureza, os fundamentos da ação rescisória. Está aparecendo para vocês o slide aí, gente? Tá? Tranquilo? Não está não? Então não Tá, tá. sim. Tá? Tá com a bibliografia, não é isso? Isso. Ah, tá. Então agora os tópicos, agora aparece aí, tópicos da primeira aula. Professor, Oi. só o último livro que acho que não está no slide, né? Esse eu não consegui anotar. Ah, o do Ponte de Miranda, Tratado de Ação Ok, Rescisória. obrigada. A última edição é de 1976. Se você encontrar a Tá. primeira, é melhor ainda, que é de 1970. Tá bom? Obrigada. Maravilha. Então, vamos lá. Nada, fica disponha. Então, vejam só, gente. O que é efetivamente aí a ação rescisória, né? Essa é a primeira pergunta. Bom, todos aqui devem ter ouvido falar já de um jurista italiano, Enrico Tullio Liebman. Todos já ouviram falar, sem dúvida nenhuma, conhecem a teoria eclética do direito de ação, as condições da ação, né? Então, Enrico Tullio Liebman disse que a ação rescisória tem alma de recurso, mas tem corpo de ação. E a gente precisa desmembrar isso, entender o porquê, né, dessa perspectiva na fala dele. Por que tem alma de recurso? Porque a ação rescisória também é um meio de impugnação das decisões judiciais. Vejam, aqui abrindo um parênteses, nós temos vários meios de impugnação das decisões judiciais, vários meios. Nós temos os recursos, recurso é um meio de impugnar a decisão judicial. Nós temos o protesto em ata
Por exemplo, quando no curso de uma audiência eu requeiro a produção de uma prova testemunhal e o magistrado indefere, então eu falo, excelência, registre em ato meu protesto por este indeferimento. Isso é uma forma de impugnar aquela decisão interlocutória que naquele momento está sendo proferida. Eu tenho o mandado de segurança. Enfim, existem inúmeras possibilidades de impugnação das decisões judiciais. Porém, umas são viabilizadas no curso do processo onde a decisão é proferida, e aí, tradicionalmente, nós damos o nome em iures de recurso, e outras são lançadas através de uma outra relação jurídica processual que é inaugurada com a finalidade de impugnar aquela decisão judicial que proferida fora. Exemplos, o mandado de segurança e a nossa ação rescisória. Por isso que tem alma de recurso, porque é um meio também de impugnar as decisões judiciais. E por que tem corpo de ação? Porque nós vamos ver pelo Código de Processo Civil, ela precisa preencher todos os requisitos de uma petição inicial. Então, ela tem corpo de ação, mas ela tem uma essência lá no seu âmago, a natureza de impugnar a decisão. Por isso, alma de recurso, segundo Lieberman. Deu para entender esse aspecto preliminar aqui, gente? Só para a gente poder fluir, né, na própria essência da ação rescisória. Agora, cabe também advertir que é uma ação de conhecimento, tá? Não é uma ação de execução, não é uma ação executiva lato sensu, não, é uma ação de conhecimento. Mas é uma ação de conhecimento especial, especialíssima, diga-se de passagem, porque, de uma forma muito mais cirúrgica, o objetivo dela é a preservação da ordem jurídica positiva e ela tem o fito de desconstituir a coisa julgada. Ou seja, ela tem um viés, né, desconstitutivo ou constitutivo negativo. Como você preferir, desconstitutivo ou constitutivo negativo. O que importa, na verdade, é que quando eu olho para a ação rescisória, eu quero desconstituir uma decisão que neste caminho, neste curso, eu vou ter que demonstrar que alguma daquelas hipóteses de cabimento da ação rescisória se faz presente a fim de que ela possa, portanto, ser de fato admissível e, assim, ter o seu mérito analisado. São dois juízos diferentes que a gente vai analisar posteriormente. Uma coisa é o juízo rescisório, a outra é o juízo rescindente. São duas perspectivas totalmente diferentes no contexto da ação rescisória. E aí você vai me falar, mas Fagner, olha só, você está dizendo que ela tem natureza constitutiva negativa. E como é que você extrai, de onde você extrai isso? Né? De qual dispositivo legal você consegue extrair isso? Lá do artigo 966 do CPC. Gente, é importante que vocês estejam aí com o Código de Processo Civil na mão, tá? Porque o que acontece? A CLT, ela fala da ação rescisória? Fala. Mas ela fala de uma forma muito simplória, muito tímida, né, Amaury? Ela fala sobre a ação rescisória no artigo, em um único artigo, que é o artigo 836, nada mais. Nós vamos ver muitas OJs, muitas súmulas falando de ação rescisória, mas na CLT, amigos, só tem um dispositivo. E aí, esse dispositivo nos remete a um outro diploma legal. Qual é esse diploma? É o Código de Processo Civil. Aí o Amaury vai falar, mas aqui, Fagner, está falando que é o CPC lá de 73. Pois é, mas aí a gente faz uma releitura, né, por uma questão de adaptação formal à legislação superveniente, para entender que a leitura agora remete ao CPC de 2015, ok? E, inclusive, vários filigramas jurisprudenciais, por assim dizer, foram alterados depois que o CPC de 2015 entrou em vigor, né, exatamente para fazer essa adaptação de leitura. Eu lembro que eu gravei um curso sobre ação rescisória para o Saber Direito, lá da TV Justiça, em 2014. Aí eu falei, me chamaram para gravar o curso, eu falei, mas olha só, o CPC vai entrar em vigor em menos de um ano, né? Vai entrar em vigor lá em 2015. Não, mas esse curso tem que gravar agora, professor. Depois que o CPC entrar em vigor, o senhor vem e grava de novo aqui.
Até hoje estou esperando para gravar de novo. E está lá desatualizado, toda hora eu recebo um e-mail. Ah, o senhor falou isso, mas aí tem a releitura com o CPC de 2015, a releitura com o CPC de 2015, né? Então, assim, mas quando nós viermos a falar dos temas específicos, a gente já vai fazer com a leitura do CPC de 2015, tá bom, gente? Inclusive, o próprio material que eu estou mandando para vocês já está atualizado, por isso que eu estou tendo aí o cuidado de reler frase por frase, linha por linha, para a gente já fazer essa leitura com o CPC de 2015, tá? Muitas coisas mudaram. Por exemplo, uma das hipóteses de cabimento da ação rescisória no CPC anterior, né, era violação de lei. Agora, no CPC de 2015, não. É violação manifesta de norma jurídica. Muda, mas muda muito. Inclusive, hoje, no Tribunal Superior do Trabalho, se discute, por exemplo, se é possível, com base lá no artigo 966, inciso 5 do CPC, que é essa hipótese de cabimento da ação rescisória por violação manifesta de norma jurídica, o uso da ação quando houver uma violação a uma súmula ou uma orientação jurisprudencial. Eu, Fagner, sou totalmente a favor desta corrente que pensa desta maneira, de que sim, é cabível quando se viola, né, uma súmula. Aí você vai falar assim, Jaqueline, mas Fagner, olha só, aí você já está forçando a barra. Está forçando a barra. O Ranieri está até rindo lá, está forçando a barra. Porque súmula não é lei. Ah, mas espera aí. Aí a gente tem que fazer uma interpretação sistemática. Sistemática. Porque se você der uma olhadinha rapidinho, perfunctória, superficial, lá no artigo 927 do Código de Processo Civil, você vai entender onde eu quero chegar. Porque, veja bem, se o juiz ele tem que seguir as súmulas dos tribunais por determinação legal, quando ele não segue uma súmula do tribunal, eu estou tendo uma violação manifesta à norma jurídica. Por quê? Ele está violando o artigo 927 por não aplicar a súmula daquele tribunal. Deu para entender? Agora, o TST está querendo ampliar isso, né? E o ministro Douglas Alencar, ele tem entendimentos, né? Para mim, um dos maiores processualistas que a gente tem hoje no Tribunal Superior do Trabalho, tá, gente? Vale muito a leitura dos votos do ministro Douglas, eu vou citá-lo muitas vezes aqui, tá? Ministra Maria Helena Malman também, tá? Ele já tem uma perspectiva que, assim, eu concordo. A violação à norma jurídica também engloba, na sua literalidade, uma possível violação à súmula orientação jurisprudencial. Mas isso a gente vai discutir mais à frente, nas hipóteses de cabimento. Eu não vou antecipar muito não, senão vocês vão ficar ansiosos aí, né? Não vão nem dormir refletindo sobre esse assunto. Então, deixa isso para um outro momento. Só fechando parênteses desse ponto, o que eu estou querendo deixar claro aqui? Que se a ação ela tem uma natureza desconstitutiva, né, ou constitutiva negativa, eu tenho que fazer a leitura do artigo 966 com essa visão. Porque, olha só, vocês pegaram, já deu tempo de pegar o artigo 966, né? Ele diz claramente, a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando? Então, se pode ser rescindida, eu estou objetivando o quê? Desconstituir, buscar o desfazimento daquela decisão judicial. Percebam, amigos, isso é fundamental ter essa percepção, esse entendimento. Nós estamos falando de uma decisão judicial existente e válida. O que eu vou buscar, na verdade, é a desconstituição dela. Para uma parte da doutrina, por exemplo, ela opera nos 3 planos, essa decisão aqui. Ela é existente, válida e eficaz. Só que, em razão dela ter sido proferida com violação a uma das hipóteses em que ensejaria o seu cabimento, eu posso buscar a desconstituição dela. E aí você deve estar pensando, tá, mas qual o fundamento para isso? Porque será que essa previsão do CPC de cabimento de ação rescisória para desconstituir coisa julgada? Nós estamos falando disso. Estamos falando de uma ação autônoma, de um meio autônomo de impugnação de decisões judiciais, que vai ser utilizada, que vai ser ajuizada, gente, para desconstituir uma decisão transitada em julgado.
E aqui mais um parênteses. Que tipo de decisão é essa? O que vocês acham? É só uma sentença? Não. É sentença, acórdão ou decisão interlocutória que seja de mérito. Hoje, no processo de trabalho, por exemplo, tem várias decisões interlocutórias de mérito que a gente vai citar aqui no decorrer do nosso curso. Entendeu? Então, ó, é sentença, acórdão e decisão interlocutória de mérito. São essas que são passíveis de ação rescisória. Mas fica sempre aquela pergunta. Tudo bem, eu posso utilizar a ação rescisória, mas quando eu faço a verificação de compatibilidade do 966, aquela verificação, né, vertical de compatibilidade do 966 do CPC com a Constituição Federal, em especial com o caput do artigo 5º, que fala de segurança jurídica, e com o inciso 36, que fala de respeito à coisa julgada, será que o CPC ele não estaria trazendo uma situação de inconstitucionalidade? Não. A doutrina também já discutiu isso, a jurisprudência também já discutiu isso, e não há inconstitucionalidade nenhuma na ação rescisória. Por quê, gente? Para pensar. O fundamento principal da ação rescisória, na verdade, os fundamentos principais da ação rescisória são extraídos do próprio texto constitucional. Estado democrático de direito, preservação da ordem e da segurança jurídica. Então, veja, são dois valores que nós precisamos aqui ponderar: a segurança jurídica e o cumprimento das normas jurídicas. Eu não posso ter segurança jurídica se eu não tenho cumprimento das normas jurídicas. E a recíproca é verdadeira. Na medida em que eu harmonizo esses dois fundamentos, eu consigo entender que a ação rescisória ela é, inclusive, autorizada pela própria Constituição Federal. Se você jamais... talvez você não tenha se lembrado disso durante a minha fala agora, mas a própria Constituição Federal ela atribui competência para o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, e para o STJ também, para julgarem ações rescisórias. Dá uma olhada lá no seu artigo 102, inciso 1º, última linha, e também no 105, inciso 1º, última linha. Vocês vão ver que a competência originária desses tribunais, tanto do STF quanto do STJ, e isso sem falar também na previsão para tribunais regionais federais. Estou só exemplificando. Então, a própria Constituição traz a possibilidade de uso da ação rescisória. Então, eu jamais poderia entender que um dispositivo constitucional originário ele é inconstitucional na sua previsão. Agora, é óbvio, tá? Tudo isso já foi discutido em doutrina e jurisprudência. Então, fiquem tranquilos, não existe inconstitucionalidade na ação rescisória, tá? A ação rescisória, pelo contrário, é constitucional porque é um instrumento que visa o quê? A preservação da ordem jurídica e a manutenção da segurança jurídica. Ora, se eu estou falando de um exemplo de cabimento da ação rescisória por violação de norma jurídica, salta aos olhos que se eu vou utilizar a ação rescisória para desconstituir a decisão que violou uma norma jurídica, é óbvio que eu estou o quê? Buscando aqui o cumprimento dos preceitos constitucionais. No mínimo, o Estado de Direito aqui, que é um Estado regido o quê? Por leis, por normas jurídicas. Deu para entender o raciocínio, gente? Tranquilo? Um raciocínio simples, tá? Sem adentrar aí em muitos detalhes, porque não é o meu objetivo aqui ficar muito na teoria com vocês. Bom, agora, o grande problema que a gente encontra no dia a dia, e a gente precisa separar isso agora, e aí eu vou trazer exemplos do nosso dia a dia, né, práticos, para que você possa abrir aí o teu horizonte e começar a ter essa percepção a partir de agora. A gente não pode confundir, gente. Jamais. É um dos tópicos. Tá compartilhado o slide ainda? Não, né? Eu tirei, porque senão eu não consigo ver vocês. Ó, eu vou compartilhar e tiro rapidamente. Ó. Nós não podemos confundir a ação rescisória com a querela nulitate e com a ação anulatória de ato processual. Isso a gente não pode confundir, pessoal. Tá? Isso aqui eu vou mandar para vocês. Fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos que eu mando para vocês. Vejam só. O que acontece? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de querela nulitate.
De uma forma mais apropriada, o nome em iuris é querela nullitatis insanabilis, ou seja, é uma demanda que invoca uma nulidade insanável. Todos nós sabemos que os atos, em geral, eles se desmembram no que toca aos seus requisitos em atos nulos, atos anuláveis, atos inexistentes, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito aqui também, que aí faz parte da teoria geral do processo, não é meu objetivo aqui num curso específico. Mas aí, quando eu olho para a nullitatis, eu vou olhar isso, a questão, né, dos vícios que ensejariam ou a ação rescisória ou a querela nullitatis. Só para lembrar, a citação é um ato em que o ordenamento jurídico brasileiro exige como pressuposto indispensável para a existência e validade do processo. Isso aí todo mundo sabe, né, gente? Isso é básico, né? A citação é pressuposto processual indispensável para a existência e validade do processo. É aquilo que a gente aprendeu lá em Teoria Geral do Processo com os livros da Ada Pellegrini, da saudosa Ada Pellegrini Grinover, né, que também nos deixou aí há pouco tempo. Aquela relação jurídica triangular formada minimamente entre autor, juiz e réu, não é isso? A formação triangular, a animação feita pelo contraditório, muito bem. Então, foca nisso aqui agora. Porque, olha só, o ordenamento jurídico brasileiro, ele só vai admitir, tá, uma única hipótese de querela nullitatis. Mas aí, para identificar isso, eu primeiro preciso distinguir para vocês os vícios em vícios rescisórios e vícios transrescisórios. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Então já guarda isso. Existem vícios rescisórios, que são aqueles vícios impugnáveis via ação rescisória, dentro daquelas hipóteses taxativas de cabimento previstas no artigo 966 do CPC, e as hipóteses são taxativas exatamente com base naqueles fundamentos constitucionais que eu trouxe para vocês. Tá? Se eu busco segurança jurídica, eu não posso criar situações hipotéticas. Eu tenho que trabalhar com números clausos estabelecidos em lei. Somente através de um processo legislativo regular, aquelas hipóteses podem ser ampliadas, observando o devido processo legal legislativo. E existem também os vícios transrescisórios. O que vai diferenciar um do outro? Simples. Os vícios rescisórios são impugnáveis via ação rescisória. E os vícios transrescisórios são impugnáveis via querela nullitatis. E aí você vai perguntar, Fábio, olha só. Até eu consigo identificar vícios rescisórios, hipótese de cabimento lá do artigo 966, ok. E depois a gente vai esmiuçar todos eles, tá, gente? Não precisam se preocupar com isso. Nós vamos ter 4 aulas para falar sobre as hipóteses, cabimentos, esmiuçar tudo isso, considerando os informativos e as súmulas e OJs do TST. Não se preocupem. Agora, os vícios transrescisórios são aqueles, inclusive, pessoal, que sobrevivem ao prazo decadencial da ação rescisória. Acreditam nisso? Como assim sobrevivem ao prazo decadencial da ação rescisória? Aí é que está o grande fio da meada. Pode ser, Tiziano, que você tem um processo na sua mão que não é mais cabível à ação rescisória, mas que você poderia utilizar a querela nullitatis. E aí, Amaury, já parou para pensar nisso? Eu tenho um processo aqui que não cabe à ação rescisória, mas é possível a querela nullitatis. Um processo de R$1 milhão, ó, que deixaram passar batido, e o cliente apareceu aqui e agora está com a situação para que eu possa dar um parecer. Márcio, veja, a única hipótese que o ordenamento jurídico brasileiro admite, gente, a única hipótese, guardem isso, tá? É quando, segundo a doutrina majoritária, tá? O réu não foi citado. Se o réu não foi citado, não teve, obviamente, ali a sua participação na relação jurídica processual. Se isso não aconteceu, eu acho que fica fácil convencer vocês de que não houve processo na acepção técnica do termo. Ora, se o réu não foi citado,
não houve a regularização da relação jurídica processual. Se não houve processo. Se não houve processo, volto a dizer, na concepção técnica da processualística moderna, considerando a evolução das teorias do processo, a sentença ela é inexistente. E para uns, além de inexistente, ela é ineficaz. Então, vejam, na ação rescisória, o objetivo, queridos, é desconstituir uma decisão existente e eficaz. Estão percebendo isso? Aqui, nesse caso, nós estamos falando de uma outra situação. Se na ação rescisória eu tenho o objetivo de atacar uma decisão judicial que é eficaz, existente e válida, mas aí eu vou buscar a sua invalidade, eu vou tentar atingir a invalidade com a desconstituição, porque ela foi formada com elementos incapazes, portanto, né, de passarem pelo crivo da coisa julgada soberana, desde que eu maneje a ação no prazo decadencial previsto em lei. O que não acontece com a querela nulidade. A gente tem que separar isso. A querela é diferente. Eu disse ainda há pouco, com a querela nulidade, se eu não tenho nem o prazo, porque é um vício transrescisório. Ora, se é um vício transrescisório, não está sujeito a prazo. Por quê? Violação à norma jurídica é como se eu estivesse falando, por exemplo, a grosso modo, hein? A grosso modo, por favor, não me interpretem mal, de uma ação direta de inconstitucionalidade. Existe prazo para ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade? Uma lei de 6 de outubro de 1988 pode ser impugnada amanhã no Supremo Tribunal Federal? Pode, não tem prazo, é imprescritível, violação do texto constitucional da norma jurídica. Aí você vai falar, Fagner, mas nesse caso aqui não tem violação da Constituição, como não? Contraditório é um direito fundamental, solenemente proclamado no artigo 5º da Constituição Federal. É uma, na verdade, decorrência do devido processo legal, do duis pros of law, é uma excrescência jurídica não respeitar o contraditório. Então, sem dúvida nenhuma, não poderia se discutir prazo para se declarar, preste atenção, é declarar, não é desconstituir, é declarar a inexistência de algo que realmente não existe, porque não houve a formação do processo. Estão entendendo? Sim ou não, gente? Michele, tudo bem até aí? Rubens? Vocês que estão comigo aí pela primeira vez, estão acompanhando? Meu ritmo é acelerado, hein, gente? Estão acompanhando? Beleza. Agora, vejam só, aí vem uma discussão subjacente a isso. Qual é a discussão? Beleza, Fagner. Eu vou ajuizar lá a querela nullitate. O cliente apareceu hoje, né? Decisão já transitou em julgado aí há 5 anos. E aí o cara aparece hoje lá no escritório. Eu quero desconstituir aquela decisão. Consigo? Regra geral, não. Já passou o prazo da ação rescisória. Será que eu consigo a querela nullitate? Vamos ver. Ele foi citado lá atrás? Não foi citado. Não foi citado. Vamos de querela nullitate. Beleza. E aí você vai ajuizar a querela nullitate buscando o quê? A declaração de inexistência daquele ato jurisdicional, não é isso? Muito bem. Aí vem uma pergunta subjacente. Volto eu a dizer, me perdoem por ter sido enfadonho agora. Às vezes isso acontece. Vejam, eu vou poder discutir o direito material de fundo? Entenderam a questão? Porque eu tive uma sentença lá atrás que julgou a matéria. Não é? Uma sentença que, para mim, é inexistente. Para o autor é maravilhosa, né? Mas aqui eu estou me colocando na posição de réu, é uma sentença inexistente. Então, eu vou ajuizar a ação para declarar a inexistência dela. E o direito material que foi resolvido lá, o que vai acontecer? Eu posso voltar a discutir? Evidentemente que sim. Porque se eu vou declarar a inexistência de algo que resolveu, entre aspas, o direito material, então aquilo que foi resolvido não mais resolvido está. Então eu tenho que voltar a resolver aquela situação, independentemente de prazo prescricional ou decadencial incidente. Tranquilo isso? Pela via da querela nullitate. Porque aí a gente aplica aquele grande princípio, né? Quem pode o mais, pode o menos. Se eu tenho uma vaga na garagem do condomínio, estacionamento do condomínio, posso parar um carro, por que eu não posso parar uma moto?
Então, se eu posso discutir por ação rescisória, por que não poderia pela querelas nulitatis, se é um objeto até maior do que a ação rescisória aqui? Deu para entender o raciocínio, pessoal? Tranquilo? Tá? Qualquer dúvida, vai anotando aí, tá, gente? Agora, você também vai me perguntar, Fagner, mas eu não poderia utilizar a ação rescisória? Claro que sim, não tenha dúvida, porque aqui, indiscutivelmente, nós estaríamos diante de uma violação manifesta de norma jurídica, né? A não citação do réu. Isso é indiscutível também. Mas o que a gente está falando é de vício transdecisório. Lembra? Que ele supera, inclusive, previsão de prazo para o manejo da ação rescisória. Então, não me preocuparia com isso. Agora, pode ser que já tenha passado o prazo da ação rescisória, eu não me atentei, porque isso às vezes há uma certa confusão. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ontem, por exemplo, um colega me procurou para emitir um parecer para ele sobre uma situação em que ele ajuizou uma ação rescisória, não falou comigo antes, ajuizou a ação rescisória antes, né, de trocar uma ideia comigo, e aí, assim, ele cometeu uma gafe ali. Por quê? O que aconteceu? Teve uma sentença, né, na fase de conhecimento, foi objeto de recurso, blá, 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 e aí depois, né, teve uma homologação, né, de acordo lá na fase de execução. E aí ele descobriu que houve um vício, não sei o quê, bababá, o cliente procurou, aí ele moveu a ação rescisória, só que ele moveu a ação rescisória com base na decisão da fase de conhecimento. E aí o tribunal falou, olha, não tem interesse jurídico aqui, não vou admitir a ação rescisória por falta de interesse processual. E ele ficou surpreso com a decisão, né? Eu falei, olha, mas o tribunal andou bem aqui. O tribunal andou bem. Não, mas por que andou bem? Eu estou combatendo, eu estou tentando rescindir uma decisão de mérito. Pois é. Só que o que acontece? Quando você faz um acordo lá na execução, você tem que entender o seguinte, a decisão posterior homologatória substitui aquela da fase de conhecimento. Então, você teria que ter feito uma ação rescisória lá contra aquela decisão da fase de execução, não daquela decisão da fase de conhecimento. Entendeu? Ainda bem que ele ainda está no prazo para ajuizar a ação rescisória. Então, ainda dá para ele, né, discutir aí a questão que ele quer discutir. Foi a saída. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque, assim, a ação rescisória, ela vai caber dentro de um prazo, que nós sabemos que regra geral é de 2 anos, não é isso? A contar do trânsito em julgado da última decisão proferida nos autos, seja ela de mérito ou não, mas com algumas ressalvas, como é o caso, por exemplo, de uma situação que venha substituir uma decisão anterior. Depois, por curiosidade, se você quiser, isso tem que ser feito uma releitura também, mas vale a pena você dar uma olhadinha lá na súmula 192, eu vou falar sobre ela ainda hoje, e tem 3, tá? É isso que a gente tem que buscar, né? Sempre olhar de uma forma que... Qual é a decisão que eu vou impugnar aqui pela ação rescisória? Porque no processo tem várias decisões, né? É isso que a gente tem que olhar. Qual é a decisão que eu vou impugnar? Para não incorrer nesse tipo de erro, e aí perde a oportunidade, tá? Ainda bem que ele ainda tinha prazo, né? Tem mais uns 3 meses aí, então dá para mover a ação ainda. Mas eu não queria falar sobre isso. O que eu queria falar é o seguinte: vamos imaginar que a gente perdeu o prazo para a ação rescisória, que eu posso atacar aquela decisão lá também pela ação rescisória. Quem pode o mais, pode o menos. Aí eu perdi o prazo, mas mesmo assim ajuizei a ação rescisória. O que o tribunal vai fazer aqui, gente? Não era o caso de ação rescisória, que passou o prazo. Eu tinha que ter movido a querela nulitatis, né? Mas aí o que vai fazer o órgão jurisdicional? O tribunal, ele extingue o processo, profere uma sentença sem resolução de mérito, uma decisão, um acórdão sem resolução de mérito? Pois é. Aí aqui surge um grande debate prático, tá? Não é um debate meramente acadêmico. Existe uma corrente majoritária, a qual eu me filio, que vai dizer o seguinte, olha só, se houve realmente aquele vício, e como é um vício transrescisório, ou seja, que eu posso abordar além da ação rescisória, não deve o órgão jurisdicional proferir uma sentença sem mérito. Ele deve, nesse caso, aplicar a fungibilidade
porque não haveria erro grosseiro, ok? A matéria seria passível de impugnação por via de ação rescisória. Foram observados os requisitos legais. A única questão é que a ação rescisória tem que ser ajuizada no prazo decadencial. Porém, o vício aqui é transdecisório. Então, não levaria a cabo a extinção e converteria para a querela nullitate, remetendo para o órgão jurisdicional competente para apreciar a querela nullitate, não mais a ação rescisória. A outra corrente minoritária vai dizer o seguinte: não, porque aqui eu estaria, na verdade, beneficiando, né, aquele que não observou os prazos fixados em lei para o manejo da via própria a fim de desconstituir a decisão. Essa corrente não tem muita força. Deu para perceber o porquê, né? Pelas minhas breves linhas até aqui. Porque se a gente está falando de vício transdecisório, que seria passível de, até mesmo de superação do prazo da ação rescisória, então o argumento principal dessa corrente vai a cabo. Porque, na verdade, a gente não precisa estar o quê? Preso àquele prazo decadencial da ação rescisória. Tranquilo até aqui? Ok? Tá? Agora, existem umas particularidades da querela nullitate que eu quero trazer para vocês só para a gente concluir esse ponto. Tá? Primeiro, quem tem competência, só para alinhar com o que eu disse, né, ainda há pouco. A competência para apreciar a querela nullitate não é de Tribunal Regional do Trabalho ou do TST. Pode até ser, porque, na verdade, a competência do juízo, né, de onde emanou a decisão que se quer impugnar. Então, pode ser que o TRT tenha proferido uma decisão ali na sua competência originária sem citar o réu. Pode ser. TST também. Não, regra geral não acontece, mas pode ser. Fica com isso na sua mente. Eu tenho que buscar o quê? Onde está o vício? Onde está o vício? Foi na primeira instância? Porque não citou o réu? Então, é lá que eu tenho que manejar, né, a minha ação de querela nulitatis insanábilis, tá? Segundo, ela deve ser ajuizada em face da pessoa que foi vitoriosa, não é em face do juízo, né, do órgão jurisdicional, tá? Ela deve ser movida, ajuizada em face da pessoa que foi vitoriosa. Optando pela querela nullitate, a gente vai seguir o procedimento comum, tá? Não tem procedimento nenhum especial, porque não é ação rescisória. É uma querela nullitate. Isso aqui foi uma construção, na verdade, doutrinária e jurisprudencial, tá? Então, a gente tem que seguir o procedimento comum. Não está sujeita, né, como eu já falei, a prazo, né, em razão da imprescritibilidade, da violação à garantia constitucional do contraditório. Até porque, gente, venhamos e convenhamos, nós já superamos há muito tempo aquela ideia de que a prescrição atinge o direito de ação, né? Eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar sobre isso. A prescrição é a perda do direito de ação, gente? Não, né? Prescrição é a perda do direito de ação? Hein, Renata? Hein, Jaca? Não, né? A prescrição é a perda de uma pretensão. Inclusive, a própria CLT, né, a reforma trabalhista, nesse ponto, pelo menos, andou bem, ela mudou o artigo 11 da CLT para falar de forma correta, que a prescrição atinge a pretensão aos créditos e não a ação, né? Porque a ação é um direito imprescritível, é uma garantia constitucional, é um direito fundamental, é um direito, inclusive, de natureza humana, como defende meu querido amigo Carlos Henrique Bezerra Leite, né? Então, vejam, se é um instituto de direito humano, não está sujeito realmente à prescrição, né? Ele é transconstitucional, como a gente pode aí afirmar. Agora, a prescrição, inclusive, e a decadência são reconhecidas onde? Endoprocessualmente. Você move a máquina jurisdicional e tem uma sentença ou um acórdão declarando a prescrição ou a decadência. Então, isso é reconhecido em sentença. É reconhecido através de ato jurisdicional e não extraprocessualmente falando. Tá bom, gente? Então, é bom que a gente fique com isso em mente. E, por fim, a querela nullitate, só para fechar, eu falei da questão do prazo já, não está sujeita a prazo, sim, e ela está fundamentada, deve ser fundamentada
em violação à norma de direito processual. Tá? Esse é o fundamento nuclear da querela nulitatis insanabilis, violação à norma de direito processual. Muito bem. E aí, não posso confundir a ação rescisória com a querela nulitatis e também não posso confundir a ação rescisória e a querela nulitatis com a ação anulatória de ato processual. Fagner, eu nem imaginava que tinha essas diferenças. Pois é, aí é que está. Tem situação que a gente tem que lançar mão ou da querela nulitatis ou da ação de nulidade de ato processual. Já ouviram falar nisso? A ação de nulidade de ato processual? Pois é. Então vamos lá, devem ter um monte aí no escritório de vocês para utilizar a ação de nulidade. Pega o artigo 966, por favor, queridos, parágrafo 4º do CPC. 966, parágrafo 4º do CPC. Estou no rápido demais, Amaury? Michele? Não? Está tranquilo para vocês? Rubens? O restante aqui eu sei que já está acostumado com o meu ritmo. Beleza? Então tá, vamos lá. Pegaram aí o CPC? Artigo 966, parágrafo 4º? Olha só, o que ele diz? De uma forma cristalina. Se eu estiver errando a vírgula aqui, me corrijam, tá, gente? Eu não estou com a letra de lei aberta aqui. Mas ele vai falar assim, todos os atos de disposição de direitos que venham a ser praticados pelas partes ou pelos participantes do processo e que venham a ser homologados em juízo, é basicamente isso. Assim como, né, os demais atos homologatórios praticados em sede de execução vão estar sujeitos à anulação nos termos da lei. É basicamente isso. Alguém está com o CPC em mão, literalmente, para ler literalmente? Pode ler para a gente, Luísa? É basicamente isso que eu falei, mas lê literalmente, por favor. Está mutado, Luísa. Agora foi. Foi? Foi. Os atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação nos termos da lei. Perfeito, obrigado, amiga. Perfeito. Então, deixa eu só fazer uma observação, porque eu estava sem som. Você está muito calmo. Tô. Você não está acelerado, não. Você É está o frio. tranquilo, muito tranquilo. É o Tá? frio, é o frio. É o frio. Vocês aí estão num calor de 40 graus, eu estou aqui no frio de 7 hoje, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Olha só. O que eu ia falar? Da ação anulatória, da ação anulatória. Presta bem atenção no seguinte. Pelo que a Luísa leu aí, o finalzinho, você destaca, estão sujeitos à anulação. Mas o que estão sujeitos à anulação, gente? Veja, é na própria seção topográfica da ação rescisória. Nós estamos falando do parágrafo 4º do artigo 966. Nós estamos falando de um parágrafo dentro do artigo que fala das hipóteses de cabimento da ação rescisória. Vocês têm que entender a relevância disso. Ele está dizendo claramente, olha só, os atos de disposição de direitos que venham a ser praticados pelas partes ou por quaisquer outros participantes da relação processual e que sejam homologados pelo juízo estão sujeitos à anulação nos termos da lei. Agora, me parece, não sei se vocês vão concordar, que o texto está dizendo o seguinte: somente aqueles atos que são homologados pelo juiz é que serão sujeitos, né, à anulação. Por que eu estou falando isso? Presta bem atenção. A ação anulatória é uma ação, diante do que nós estamos vendo, que visa desconstituir um ato processual das partes ou de qualquer um dos participantes do processo. Isso está claro para vocês, né? Ok. Então, a ação anulatória, eu vou repetir, é uma ação que visa anular, desconstituir um ato processual da parte ou das partes ou
de qualquer um outro ator do processo que tenha sido homologado. Veja só, eu vou além disso. Todo ato processual, guarda essa máxima aqui, gente, isso é uma máxima. Todo ato processual que não seja passível de ação rescisória ou querela nullitate está sujeito à ação anulatória. Você pode fazer até um stories no Instagram, tá? Pode fazer até um story no Instagram, valoriza o curso lá, inclusive, para quem quiser depois fazer matrícula extemporânea. Presta atenção, todo ato processual que não é passível de ação rescisória ou de querela nullitate, então eu estou indo pela via da excludente, eu vou lançar a mão da ação anulatória. Mesmo aqueles que não estão sujeitos à homologação. Esse é o plus. Mas no processo de trabalho eu tenho dificuldade de dar exemplo para vocês, mas eu vou dar quando eu falar no momento oportuno lá, tá, de erro de fato, ainda daqui a pouco. Mas eu vou dar um exemplo para vocês de possibilidade de ação anulatória, tá? Mesmo não tendo havido a homologação judicial. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, quem dita os requisitos de validade dos atos jurídicos é a lei material, não é a lei processual. Por isso que eu busco a ação anulatória do ato homologatório. Porque o ato homologatório ele é eivado de erro por não atender exatamente os requisitos da lei material. Então, por exemplo, lá no artigo 657 do Código de Processo Civil, o artigo 657, ele vai falar sobre questão de partilha. Ele vai dizer que a partilha amigável, seja ela lavrada em instrumento público, seja ela reduzida a termos autos, ou aquela feita até em inventário, ela pode ser anulada. Ela pode ser anulada. Então, a partilha amigável lavrada em instrumento público pode ser anulada. É um ato de disposição das partes, um ato extrajudicial, que não necessariamente foi levado à homologação judicial, a gente sabe disso, que a gente pode fazer isso extrajudicialmente hoje, e pode ser anulado, mesmo não tendo sido homologado pelo juiz. Olha que coisa interessante. Aí você, de repente, vai pensar assim, Fagner, vamos fazer um paralelo aqui no processo de trabalho. Vamos lá, Karen, vamos fazer um paralelo aqui. Aquelas situações lá do acordo extrajudicial, né? Você vai falar, e se for um acordo extrajudicial? O acordo extrajudicial, a gente também poderia buscar a anulação. Aí nós temos um sério problema. Primeiro, por quê? Tá? É um ato de disposição das partes? É um ato de disposição das partes. Depende de homologação judicial para produzir efeitos no que toca à segurança jurídica? Depende. Tanto é que a CLT, no artigo 855-B, estabelece, a partir dali, né, os requisitos elementares para que haja a validade daquele negócio extraprocessual. Aí, Lana, minha amiga, eu fico com a seguinte dúvida. Se o juiz homologar, é possível eu buscar a anulação daquele ato ou eu tenho que buscar a rescisão daquele ato? Vejam, a jurisprudência trabalhista, infelizmente, o TST é nesse sentido. Ele tem uma posição vestuta, no meu sentir, totalmente anacrônica, que anda na contramão da neoprocessualística, no sentido de dizer que o que cabe é ação rescisória e não ação anulatória. Mas aí eu vou abrir um parênteses, eu preciso abrir isso aqui na mente de vocês porque o TST vai revisitar isso brevemente. Veja só para deixar claro, gente, só para deixar claro, o que vai distinguir? Guarda isso aí. Guardou aquela máxima? Olha só, o que não é passível de ação rescisória de querelas, eu vou atacar via ação anulatória. Uma máxima. A outra máxima que eu quero deixar clara aqui para vocês. O que vai distinguir de uma forma fundamental, então, como critério determinante, a via estreita da ação rescisória ou da ação anulatória é o seguinte, é a decisão. Como assim, Fagner? Simples. O que distingue a ação rescisória da ação anulatória é a existência ou não de decisão judicial que não seja meramente homologatória. Se for uma decisão meramente homologatória, cabe ação anulatória.
Agora, se não for uma decisão meramente homologatória, aí vai caber a ação rescisória. Fagner, ficou meio pesado isso. Não entendi, não entendi. Vamos lá, então. Vamos lá. Quando as partes transacionam, e o juiz homologa aquela transação, o juiz está analisando o mérito? Analisando, vamos lá, Vitão, analisando de forma apropriada, no fundo, né? Porque quando a gente fala de análise de mérito, isso é preciso deixar claro para vocês, tá? Me perdoem por falar isso aqui, mas eu acho que é importante até para a gente evoluir nesse assunto. Existem sentenças puras de mérito e as sentenças impuras de mérito. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? As sentenças puras de mérito são aquelas que enfrentam, no fundo, a questão controvertida entre as partes. Ou seja, se tem ou não tem direito às horas extras e o porquê. Ou seja, onde o juiz vai abastecer o ato decisório com todo o seu raciocínio técnico-jurídico, ou seja, através de fundamentação analítica. Aí nós temos as sentenças puras de mérito, onde ele, de fato, vai decidir acolhendo ou rejeitando a pretensão autoral, ok? Fazendo o cotejo de provas, analisando os fatos, está claro? Sentença pura de mérito. E a sentença impura de mérito são as sentenças, por exemplo, meramente homologatórias, onde ele não analisa mérito nenhum. Ele não vai analisar as provas que foram produzidas, os fatos, se tem razão, se não tem razão, não vai cotejar elemento probatório, não vai aplicar princípio da unidade da prova, não tem vinculação a livre convencimento, nada disso. Ele simplesmente homologa aquilo que é posto pelas partes. Olha só, vamos fazer uma audiência amanhã, tá? Eu sou o reclamante, estou pelo reclamante, e o Vitor está pela reclamada. Valor da causa que eu atribuí, né, R$100 mil, amanhã o Vitor chega para mim com uma proposta de R$20 mil, parcelada em 10 vezes de R$2 mil. Meu cliente está num premente estado de inanição, ele fala, doutor, eu preciso desse dinheiro imediatamente. Né? Imediatamente, meu querido, olha só, a gente pode chegar a 100 mil, não, mas eu preciso desses 20, não, babá, bumbum, babá, bumbum. Chegamos a um acordo lá de R$35 mil parcelado em 8 vezes. Muito bem, isso que o Vitor é meu amigo, né? E aí chegamos aos 35 parcelado em 8 vezes. Muito bem. Aí eu te pergunto, o juiz vai homologar, não vou entrar no mérito se o juiz vai ou não vai homologar aqui, nesse caso ele vai homologar, ok? E quando ele homologa, essa sentença é uma sentença pura ou sentença impura de mérito? E aí? Impura. Ele está sabendo se tem razão, se não tem razão. A res aqui, a res ainda aqui é duvidosa, é a res dúbia, né? A res dúbia. Quem tem ou não tem razão, isso não é importante. O importante é que as partes chegaram a um denominador comum e o juízo proferiu uma decisão homologando a vontade das partes. Essa decisão, então, pela boa técnica processual, não seria passível de ação rescisória. Seria passível de ação anulatória. Percebe? Percebe? Agora, eu tenho aquela sentença lá que julgou procedente ou julgou improcedente o pedido. Aquela é passível de ação rescisória. Percebeu agora a diferença, Karen? Entre uma situação e outra? Tá? Isso é fundamental, queridos. Por que é fundamental? Porque exatamente esse é o critério. Não é nem preponderante, é o critério determinante mesmo, é o critério derradeiro para a gente separar o que é manejo de ação rescisória e o que é viabilização de ação anulatória. Mas aí vocês vão me perguntar, e onde fica a súmula 259 nisso tudo? Por isso que eu disse, né? O TST vai revisitar isso, tem que revisitar isso, porque ele está sofrendo forte pressão doutrinária, né? Eu sou um dos que escrevo com relação a isso, quando tem que fazer alguma petição, me manifesto também contrário à redação da súmula 259. Por quê? Não só a súmula 259, mas também o item 9 ou é 8 da súmula 100 do TST, tá? A súmula 259 ela é muito clara, queridos. Ela fala o seguinte, olha só, somente por meio de ação rescisória, não tem outro meio para impugnar o termo de conciliação previsto lá no artigo 831, parágrafo único da CLT. Mas é uma súmula antiga, volto a dizer, uma súmula vestusta, anacrônica, né? Uma súmula pré-histórica, que precisa realmente ser revisitada. Precisa. Nós precisamos mudar essa redação. Porque somente por meio de ação rescisória, não. Né? Somente por meio de ação anulatória.
é que este termo de conciliação aí, ele tem que ser, né, desfeito, buscar aí a sua desconstituição. Entendeu, meu amigo Massal? Tranquilo? Todos estão entendendo aí, gente? Até aí? Até aqui? Professor, Tá? Qualquer dúvida, vai anotando que no final vou abrir aqueles 10 minutinhos. Fica tranquilo, tá? Só não esquece de anotar aí. Ou então manda no chat, que aí depois eu só visito aqui o chat e a gente já vai, né, sanando essas dúvidas, tá? Agora, uma outra questão, gente. Presta atenção agora. Se a parte ela pretende invalidar uma transação, uma renúncia, renúncia é ato unilateral que independe de concordância de quem quer que seja, né? Então, se a parte pretende invalidar transação, renúncia ou reconhecimento jurídico do pedido, vai caber, diante do que eu acabei de explanar para vocês aqui, a ação rescisória ou ação anulatória? Eu não tenho dúvida que é a ação anulatória, pois a vontade das partes é o que vai representar, em essência, o próprio conteúdo do ato. Na transação, vontade das partes, renúncia, vontade da parte, reconhecimento jurídico, vontade da parte. Então, no fundo, o que tem ali é um ato que da parte, né? Sujeito ali à homologação judicial. Então, aí cabível ação anulatória. Outra situação, se a parte, por exemplo, ela pretende desconstituir, olha isso, que máximo, se a parte pretende desconstituir uma confissão decorrente de erro de fato ou coação, o que ela vai fazer? Uma ação anulatória ou uma ação rescisória? Vou repetir. Ela quer atacar a confissão. Não é a sentença que se baseou em uma confissão. Ela quer atacar a confissão, porque a confissão ela pode estar eivada, né, gente? Por erro de fato, por coação, por dolo, enfim, por vários vícios, né, sociais, enfim. N situações ali podem realmente viciar a confissão. E a gente sabe disso. A gente sabe disso. Principalmente no direito do trabalho, né? Quantas e quantas confissões viciadas a gente tem por aí. Só que aí a gente elege a via errada. A gente elege a ação rescisória para atacar a confissão. E a ação rescisória não é para atacar a confissão, a ação rescisória é para atacar a sentença. Se eu quero atacar a confissão, eu tenho que utilizar a ação anulatória. E se aí o fundamento da sentença foi a confissão, eu vou ter um efeito reflexo de desconstituição. Percebe? Então tem que tomar cuidado. É o mesmo raciocínio que eu expus acima, quando eu falei de transação, quando eu falei de renúncia, quando eu falei de reconhecimento jurídico do pedido. Agora, cuidado. Porque se a minha pretensão é atacar uma decisão judicial transitada em julgado, fundada em confissão, eu não estou querendo atacar a confissão. Eu estou querendo atacar a decisão judicial fundada em confissão. Aí é o caso de ação rescisória. Desde que, abre aí o artigo 966 do CPC, que você vai entender o que eu estou falando. Desde que eu alegue e prove a coação e o erro de fato. Cuidado para não confundir as coisas. Pega aí o artigo 966 do CPC, por favor. Se eu quero atacar a confissão, o ato da confissão propriamente dito, nós sabemos que a confissão pode ser judicial ou extrajudicial, o meio correto é ação anulatória, ponto. Agora, se eu quero atacar uma sentença, uma decisão judicial transitada em julgado, que foi fundamentada em uma confissão, confissão essa, tá? Que está viciada por coação ou erro de fato, aí eu posso utilizar a ação rescisória. Então, presta atenção, eu vou usar a ação rescisória para desconstituir aquela decisão e provar no curso da ação rescisória que aquela confissão ali, ela foi feita com base em coação ou erro de fato, alegado e comprovado. Pegou aí o artigo 966 do CPC? Dá uma lida para mim, por favor, no inciso 3º primeiro, se não me falha a memória, Luísa. 966, inciso 3º do CPC. Não está saindo.
resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou ainda de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei. Muito bem. Então, se eu tive coação da parte vencida em face da parte vencedora e eu provar isso na ação rescisória, eu tenho fundamento para invalidar a sentença. Agora, não, eu quero anular só a confissão. Então, não precisa de ação rescisória, aí é ação anulatória. A ação anulatória. Ok? Agora, vai no 966, no mesmo dispositivo, Luísa, e no inciso oitavo. O oitavo vai falar de erro de fato, que é uma situação bem delicada. A gente vai falar sobre isso com mais carinho numa outra aula, o que é o erro de fato. Tá? Vamos lá. Inciso oitavo. For fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Beleza. Show de bola. Então, se você, nos autos, tem uma confissão pautada em erro de fato, você também pode usar o quê? A ação rescisória, porque está autorizado pelo artigo 966. Uhum. Deu para entender? Ótimo, então. Maravilha. Isso é importante a gente distinguir. Enfim, então, assim, acredito que com essas extensas linhas, a gente conseguiu diferenciar, né, o cabimento fundamental da ação rescisória, os seus traços distintivos preliminares com a querela e estas duas com a ação anulatória. E aí, por fim, eu quero trazer para vocês algumas regrinhas de competência para processamento e julgamento da ação rescisória, tá? E aí abrir para a gente poder trocar algumas ideias de eventuais dúvidas existentes. Olha aqui, ó, tá aí no slide para vocês, tá? Gente, primeira coisa que a gente tem que observar é a seguinte: nunca, em hipótese nenhuma, tá? Pelo amor de Deus, você vai na vara do trabalho ajuizar uma ação rescisória. Não existe competência funcional das varas do trabalho para processar e julgar em ação rescisórias. As ações rescisórias, elas são levadas aos tribunais. Ou é ao TRT, ou é ao TST. Competência originária do TRT ou do TST. Agora, Fagner, se o TRT julgar uma ação rescisória e ele julgar improcedente a ação rescisória, o procedente, pouco importa, mas tem lá um acórdão proferido na ação rescisória, o que eu faço? Você vai recorrer para o TST. Ah, eu vou utilizar o recurso de revista, né? Nunca. Isso é erro grave. Isso é aberração jurídica. Você tem que usar o recurso ordinário. Artigo 895, inciso 2 da CLT. Vou repetir. Você ajuizou uma ação rescisória no TRT. O TRT julgou a ação rescisória, tem um acórdão, você vai interpor recurso ordinário para o TST. Para ser preciso, para a sessão de dissídios individuais número 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Ok? Muito bem. Agora, o problema é definir para quem levar a ação rescisória. Se para o TRT ou para o TST. Olha como é fácil. Eu tenho uma sentença transitada em julgado, proferida lá pela vara, tá? Foi proferida uma sentença lá pela 18ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, ok? E aí eu quero ajuizar uma ação rescisória em face daquela decisão transitada em julgado. Aí eu vou ajuizar essa ação rescisória onde? Na vara, na 18ª, né, gente? Não é isso? Não, gente, não. No TRT. No TRT. Fagner, mas qual é o órgão do TRT? Para qual órgão do TRT eu vou ajuizar a ação rescisória? Aí você vai fazer o seguinte, tu vai no regimento interno do teu tribunal, porque aqui tem gente de tudo quanto é lugar do país, tem gente de Minas, tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente do Rio, tem gente de São Paulo, ok? Tu vai no regimento interno do teu tribunal e lá você vai ver qual é o órgão competente. Aqui no Rio de Janeiro, o TRT da primeira região é a CEDIC, ok? É a CEDIC que vai ter competência para julgar. Agora vai depender aí, né, de cada tribunal.
Michele, não sei aí no seu tribunal qual é, tem que ver, né? Karen, aí no seu tribunal também tem que ver, TRT da terceira região. Tem muito tempo que eu dei aula de regimento interno TRT da terceira região, não lembro mais se mudou alguma coisa, se não mudou, entendeu? Aí, Goiás também a gente tem que ver, né? Porque já deve ter mudado alguma coisa. Tem muito tempo que eu não dou aula também de regimento interno do TRT, né? Da oitava região. Enfim, tem que ir no regimento interno, tá, gente? Quando for para o TRT, tu vai no regimento interno. No TST é fácil. Por quê? No TST a gente só tem duas opções. Se a decisão ela emana da SDC, aí a competência vai ser da própria SDC, da Seção de Decídios Coletivos. Isso quem fala é a Lei 7.701 de 88, tá? E o regimento interno também do TST. Então, vai caber à SDC, originariamente, julgar as ações rescisórias que forem ajuizadas contra suas próprias sentenças normativas. SDC, Seção de Decídios Coletivos. Agora, vai ser originariamente da SDI 2, tá? A Seção de Decídios Individuais 2, as ações decisórias que vierem a ser ajuizadas contra as decisões das turmas do TST e as suas próprias decisões, ainda que sejam anteriores à especialização, né, em sessões, tá? Agora, é uma coisa interessante que, por exemplo, deixa eu colocar de volta aqui o slide para vocês vão entender o que eu quero dizer. Há uma certa discussão. O slide está aparecendo já? Não? Tá. Agora acho que foi. Há uma discussão, gente, que é nesse sentido aqui, olha, presta atenção. Se eu ajuizar a ação no órgão incorreto, era para ajuizar lá no TST, Luísa, aí eu ajuizei no TRT. Ou eu ajuizei no TRT e era para ajuizar no TST. E agora, o que acontece? Pois bem, nós temos uma OJ do TST, OJ número 70, no meu entendimento e no entendimento da doutrina majoritária, é também uma OJ anacrônica, uma OJ velha, contraproducente às novas visões processuais, inclusive pautado nos princípios constitucionais da celeridade, razoável duração do processo, devido ao processo legal. É anacrônica, sim. Queira você, queira não, tá? Então, do teu ponto de vista, se for diferente. Mas olha o que ela diz. O manifesto equívoco da parte em ajuizar a ação rescisória no TST para desconstituir julgado proferido pelo TRT ou vice-versa, implica a extinção do processo sem resolução de mérito, por inépcia da petição inicial. Agora, eu fico na dúvida, inépcia da petição inicial? Né? Se não me falha a memória, as hipóteses de inépcia da petição inicial são taxativas. Me parece que a sua J, além de ser anacrônica, fere o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, porque está prevendo uma hipótese, estabelecendo uma hipótese não prevista em lei. Está inovando a ordem jurídica, né? Mas, assim, hoje, isso está sendo superado na prática, tá, gente? Fiquem tranquilos. Porque, majoritariamente, o entendimento é esse. O órgão incompetente, o que ele faz? Ele remete para o órgão competente, com base no artigo 113, parágrafo 2º do CPC. Por que ele faz isso? Porque a SOJ, como o texto diz, né, sob a égide do CPC de 73. Então, com a leitura do CPC de 2015, que deve cumprir os primados constitucionais, nós vamos remeter para o órgão competente. Mas eu preciso trazer isso para vocês porque, na sua petição inicial de ação rescisória, isso é um detalhe que eu vou dar para vocês na última aula, quando eu falar do checklist, o que não pode faltar na nossa ação rescisória. Eu vou falar, um dos tópicos que não pode faltar na ação rescisória é um requerimento de remessa para o órgão competente, caso, né, se entenda que aquele órgão não é o competente para apreciar a ação. Entendeu? E aí você vai criar esses fundamentos aqui. A anacrônica, a súmula 70, né, a leitura do CPC de 2015 exige uma releitura da OJ e tal. Entenderam? Agora, para fechar, veja bem, onde eu vou ajuizar, então? A resposta está aqui na súmula 192, pessoal. É ela que responde onde nós vamos efetivamente ajuizar a nossa ação rescisória. Primeiro,
Presta atenção aí no item 1 da súmula, tá? Essa aqui é a súmula, né, 192 do TST. Item 1. Se não houver o conhecimento de recurso de revista ou de embargos, a competência para julgar a ação que vise a rescindir a decisão de mérito é do Tribunal Regional do Trabalho, ressalvado o disposto no item 2. Eu sei que o item 2 é complicado, mas a gente vai sair daqui com a plena convicção da sua aplicação prática. Presta bem atenção. Eu tenho uma sentença de mérito proferida pela Vara do Trabalho. Gente, presta atenção aqui, larga tudo, para você entender o que eu vou falar, tá? Larga tudo. Eu tenho uma sentença de mérito proferida pela Vara do Trabalho. E aí, contra a sentença de mérito, o que eu vou fazer? Eu não gostei daquela decisão, eu vou interpor recurso ordinário para o TRT. Não é isso? Muito bem. Interpus recurso ordinário para o TRT. O TRT enfrenta o mérito do recurso ordinário, dando provimento ou negando provimento, tanto faz. A partir desse momento, vai haver um efeito denominado efeito substitutivo, previsto lá no artigo 1008 do Código de Processo Civil. Guarda isso, porque isso aqui é a chave fundamental, é a pedra fundamental do entendimento de tudo que a gente vai falar sobre as questões de ajuizamento de ação rescisória em face das decisões. Não existe mais sentença agora, porque a sentença foi substituída pelo acórdão. Por isso, efeito substitutivo. Vê se não está escrito aí no artigo 1008 do CPC. A decisão do tribunal substitui a decisão recorrida no que tenha sido objeto de recurso. Não com essas palavras, mas é basicamente isso. Então, agora eu tenho um acórdão regional que substitui a sentença. Por isso que quando o processo desce do tribunal, a gente tem que cumprir o quê? O acórdão, né? Cumpra-se o V-acórdão, não mais a sentença, porque a sentença foi substituída. E aí, olha que interessante, gente. Agora eu quero interpor o recurso de revista contra o acórdão regional. Vou ver se cabe dentro das hipóteses lá do artigo 896 da CLT e vou interpor o recurso de revista. Muito bem. Interposto o recurso de revista. Chega lá no Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho não conhece do recurso de revista, ok? Não conhece, porque é intempestivo, enfim, por qualquer motivo lá ele diz que não conhece, ok? Vamos pensar assim. Pergunto, qual foi a última decisão de mérito do caso? O acórdão regional, o acórdão lá do TRT. Então, sabe quem tem que julgar a ação rescisória? O próprio Tribunal Regional do Trabalho, e não o Tribunal Superior do Trabalho. Mas, Fagner, chegou o recurso de revista no TST, eu tive um acórdão lá de não conhecimento. Pois é isso que está dizendo o item 1 aqui. Se não houver o conhecimento do recurso de revista ou de embargos, que é o embargo de divergência, a competência para julgar a ação que vise rescindir decisão de mérito é do Tribunal Regional do Trabalho. Tudo bem? Ressalvado o item 2. Aí é que vem a grande problemática. Por quê? Pode ser que o Tribunal Superior do Trabalho, tá, chegou lá na 8ª turma do TST, e aí os 3 ministros dizem o seguinte, olha só, não vamos conhecer desse recurso de revista aqui interposto. Por que não? Não vamos conhecer porque esse recurso de revista, ele quer reformar um acórdão regional que está de acordo com a nossa jurisprudência de direito material. Nós temos uma súmula sobre esse assunto que realmente dá baliza para manter o acórdão regional. Então, por que nós vamos conhecer esse recurso de revista se, no fundo, nós vamos negar provimento ao mesmo? Então, é melhor não conhecer. Aí é o que nós denominamos de análise reversa do mérito. Porque, no fundo, ele está dizendo que, no mérito, aquele recurso de revista vai ser improvido. Mas, por questões de economia processual, ele não conhece do recurso de revista, porque a decisão está em consonância, a decisão recorrida, o acórdão regional, está em consonância com súmula
de direito material ou com iterativa e notória jurisprudência de direito material. Entenda-se como orientações jurisprudenciais ou decisões unânimes das 8 turmas e da SDI sobre a mesma matéria. É isso que diz o item 2. Aí, nesse caso, cuidado para você não ser enganado, porque, embora não esteja ali havendo o conhecimento do recurso de revista, no fundo, o mérito foi apreciado. Então, quem tem que analisar a ação rescisória é o TST e não o TRT, ainda que não tenha sido conhecido o recurso de revista. Fui claro? Tranquilo? Tá? Então, é isso. Agora, surge uma discussão. Fagner, e se houver, né, a questão ali de direito processual? Porque aqui a súmula de 192 fala de direito processual, não fala fala de direito material, não fala de direito processual. Pois é, nós, né, que escrevemos sobre o assunto e estamos aí com essas questões bem fervorosas em debate, defendemos que não tem nem razão para o TST não admitir em caso de direito processual. Até porque, quando o CPC fala de cabimento da ação rescisória, ele fala de manifesta violação à norma jurídica. E violação manifesta de norma jurídica não é só norma de direito material, também é norma de direito o quê? Processual. Então, uma outra súmula que nós defendemos precisa ter uma releitura do Tribunal Superior do Trabalho. Ok?